Hoje nós vamos conversar sobre contrato, sobre os detalhes do contrato. Na vida, a gente precisa ter muitos contratos. Quem trabalha organizando sabe disso. Nós temos um cronograma de uma média de 40 contratações. E aí são 40 contratos? Sim, são 40 contratos. Mas, Eliana, de repente tem um fornecedor que não tem contrato. E aí, como é que faz? Um orçamento bem elaborado, ele realmente é um resultado de uma previsão, a certeza de que seu evento será um sucesso. Quem está começando sabe que tem uma longa jornada de aprendizado e eu vou te ajudar. Eu vou fazer com que você seja uma cerimonialista de sucesso, que você possa estar utilizando todo esse conhecimento que eu estou compartilhando com você na sua vida. Pode ser um evento da sua família, pode ser um evento de um amigo. De repente, você já adotou a profissão de cerimonialista e aí você será contratada. Isso é muito bom. Então, Eliana, o que eu preciso ter num contrato? Olha só, algumas pessoas me perguntaram se teria que fazer alguma conexão entre o orçamento e o contrato. E eu afirmo que sim. Muitas vezes o contrato ele possui inúmeras cláusulas. E aí tudo que você combinou com o seu cliente, você precisa deixar documentado. Porque vamos pensar juntinhos. O cliente está lhe contratando hoje, mas o evento só vai acontecer daqui a um ano. E como nós, cerimonialistas, temos evento toda semana, não dá para guardar no pensamento tudo que você combinou com aquele cliente, porque você tem muitos clientes. Vamos pensar assim, um mês são 4 finais de semana, tem mês que tem 5 finais de semana. Se você tiver evento sexta e sábado, imagina a quantidade de informações que você vai ter que decorar. E aí não é legal, você vai se cansar, né? E como experiência, né, eu sugiro para você que está começando ou para você que já é profissional do mercado, que você tenha uma agenda organizada, um cronograma bem definido e aí você possa estar trabalhando todos esses detalhes, todos os seus compromissos. Porque uma vez uma pessoa me perguntou assim, Eliana, o que é que tu faz na segunda e na terça? Já que o ensaio é na quarta, na quinta tu recebe o material e na sexta é o evento. E aí eu fui explicar para ela que é feito um cronograma, né, que todos os clientes eles têm uma programação. Vamos pensar juntos. Se nessa semana nós tivermos um evento na sexta e um evento no sábado, então são 2 ensaios, são 2 entregas de material e aí tudo isso precisa estar combinado com o cliente. Você, no período de orçamento, você combinou que você ia acompanhar na entrega de material, que você ia fazer o ensaio com eles e se comprometeu também com a realização do evento. Então, só resta a segunda e a terça, para você ligar para todos os fornecedores, ligar para todos os padrinhos, receber as últimas informações, receber as últimas cópias de contrato. E é como eu digo, a semana é animada. Quem me conhece sabe como é os nossos bastidores, sabe que na semana é tudo muito uma coisa atrás da outra, o compromisso tem que começar na hora, e aí é isso que tem que ter no seu contrato. Você tem que combinar com o cliente todos os detalhes. O orçamento, ele é conectado com o contrato. Aí no texto você vai colocar, conforme contrato em anexo, que os dados cadastrais do cliente com os dados do orçamento. E isso é interessante, né, que você faça essa junção, né, a conexão entre um e outro. Olha só, ninguém quer falar de contrato, mas na hora que a dificuldade aparece, aonde é que você vai resolver? Lá no contrato. Então, por isso que é importante você, cerimonialista, estar consciente de que o fornecedor que está sendo contratado, ele precisa ter um contrato. E aí a gente vai falar hoje especificamente do nosso contrato, da nossa assessoria. Então, o que é que nós precisamos ter no início? Logo, né, no cabeçalho, vamos dizer assim, você precisa ter os dados cadastrais do contratante.
O contratante é o seu cliente. Pode ser a noiva, pode ser o nome do noivo, pode ser o nome da mãe do aniversariante. Nós temos vários clientes, vários tipos de clientes, nós temos vários eventos, então nós temos nesse primeiro espaço a oportunidade de estar registrando nome completo, endereço, CPF, e-mail, data de nascimento, todos os dados que você precisa. Eliana, precisa colocar no contrato o nome do noivo? Sim. Eu sugiro que você coloque. Então, da mesma forma que você coloca as informações da noiva, você também tem que colocar as informações do noivo. No caso de aniversário, o que é que você vai fazer? Você vai colocar os dados da mãe, porque a aniversariante tem 15 anos e aí não pode ter o contrato no nome dela. Então, a mãe vai estar, é a pessoa responsável ou o pai, e aí você coloca essas informações. Então, olha só, o nosso foco é você, cerimonialista, cuidar do seu cliente e você vai colocar no contrato as informações iniciais. Você pode ter a sua logomarca no contrato para marcar a identidade visual, para toda vida que o cliente olhar para aquela sua marca, ele olhar, isso aqui é o contrato da Eliana. E aí você identifica, né, a sua logomarca bem no início do contrato. Colocou os dados cadastrais do contratante e aí vem a oportunidade de você colocar os dados do contratado. Nós somos contratados, nós somos os organizadores, então lá você vai colocar o nome da sua empresa, o CNPJ, o endereço, todos os dados necessários. Você vai colocar o seu e-mail, vai colocar o telefone, são dados cadastrais importantes que precisam constar. E Eliana, todo fornecedor tem um contrato completinho com essas informações? Se eu disser para vocês que não, pois é, olha só. Durante o período de assessoria, a gente encontra muito contrato de fornecedor faltando informações. Falta endereço, falta e-mail, falta o telefone de contato. Vocês acreditam? Pois é, acreditem, isso é verdade. Muitas vezes as pessoas se acomodam porque dizem assim, tá no meu Instagram, ele já sabe onde é o meu escritório. Não, contrato é contrato. Você precisa, sim, ter todas as informações registradas ali. Então, resumindo essa primeira parte, você, cerimonialista, precisa, no início do seu contrato, ter os dados cadastrais do contratante e da contratada. E aí, passando para a segunda parte, nós vamos falar sobre o que é a sua prestação de serviço. Você vai dizer assim, a sua assessoria vai ser parcial. E na assessoria parcial, você é responsável por determinadas atividades. E Helena, eu vou ter que repetir tudo que está no orçamento? Não. É nesse espaço, nesse segundo momento, que você vai colocar que o anexo, que esse documento, que o contrato, ele está de acordo com as informações em anexo. No anexo, você vai ter todos esses detalhes que você conversou com o cliente. E aí, o que foi que você conversou? Quantidade de reunião, quantidade de recepcionista, tempo de evento. Se você tiver um orçamento bem elaborado, o seu contrato também será bem elaborado, porque um faz conexão com o outro, né? Um está atrelado ao outro. E aí, a terceira parte do contrato, você tem que colocar qual é o seu compromisso. O seu compromisso de realizar o evento, das suas recepcionistas estarem uniformizadas, de vocês serem pontuais. Então, essa parte de compromisso da contratante e da contratada, ela precisa ser bem clara. Eliana, e se de repente tiver algum imprevisto, como é que eu devo fazer? No seu contrato, você já precisa colocar as possibilidades, tá? Você precisa meio que se resguardar. Se acontecer isso, você vai fazer aquilo. Se o cliente pedir determinada coisa para você que não está no contrato, você tem a oportunidade de chegar e dizer, cliente, vamos lá, vamos pensar juntinhos. Aqui, quando nós conversamos, estava incluso somente esse detalhe. Você quer que eu lhe ajude? Então vamos lá. Para que isso seja adicionado, você precisa fazer uma transferência no valor X e aí você combina com ele direitinho.
Porque, olha só, eu não sei aí na cidade de vocês, mas às vezes acontece do cliente estar assim com um tempo muito corrido e ele não tem condições de pegar o bem casado para que o profissional possa estar montando no dia do evento. E aí você, cerimonialista, também não tem tempo de ir buscar esse bem casado. Por quê? Porque você está monitorando o evento, você está vendo como é que está lá no buffet, toda essa parte do trabalho que você prometeu fazer, então você não pode se deslocar. Então faz parte do seu contrato, né, o compromisso de monitorar a montagem. E aí você não pode estar saindo para fazer esse deslocamento para pegar nada, né, em algum local, porque você está fugindo do que você prometeu para a cliente. Ah, Eliana, mas aí tu não faz favor para ninguém? Eu faço. Mas aí eu não posso comprometer o que eu já falei, o que eu já prometi para o meu cliente. Então, qual é a minha sugestão? Eu tenho a maturidade, eu chego para, converso com o cliente e digo, olha, o profissional do bem casado, ele possui um motoboy e esse motoboy, ele tem uma taxa e essa taxa você pode transferir, não precisa nem ir lá no fornecedor pagar, não. Você vai apenas fazer a transferência e o seu bem casado, seus 400, seus 600 bem casados, vão chegar no seu evento em tempo hábil para que o profissional contratado do projeto, que a noiva, que o cliente contratou, possa estar organizando lá no ambiente da festa. Então, pronto, a sua sugestão, a sua orientação foi essencial. Você trouxe a solução para o seu cliente. No dia do evento, problemas para cliente? Não pode ter. Então, nós cerimonialistas, nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos ter a iniciativa de chegar e realizar, trazer a solução para o cliente. E isso, graças a Deus, né, o nosso cronograma ele é feito com antecedência, o nosso checklist ele também é feito com antecedência e todos esses detalhes nós vamos, né, na reunião geral, que é essa reunião geral, ela está dentro do orçamento, ela está dentro do nosso contrato, e aí nós, né, fazemos esse checklist para que realmente não tenha nenhuma necessidade, nenhuma surpresa extra, né? Eu digo, não tenha nenhuma eventualidade. E aí a gente consegue realmente ter um evento tranquilo, porque nós pensamos com antecedência. Então, a minha dica é essa, que você possa colocar no seu contrato tudo o que você prometeu. Se o cliente pedir deslocamento, deslocamento de produto, tá? Entendam bem. Você não pode sair do seu compromisso e ir buscar um material que não faz parte da sua assessoria. Então, você orienta, o cliente paga um mototáxi, paga um Uber, enfim. Você traz a solução para ele e desde que não comprometa, né, a sua prestação de serviço. Vamos dizer assim, ela vai contratar um frete, né, e aí fica resolvido. Outro item que eu quero conversar com vocês agora é a questão da alteração de data. Eliana, eu preciso colocar isso no meu contrato? Sim, eventualidades acontecem. E aí a gente sabe, muitas vezes o cliente não conseguiu receber o apartamento, a imobiliária não entregou, e aí ele precisa mudar de data. Se você tiver com sua data livre, você pode, né, estar fazendo esse novo agendamento. Mas aí você tem que ter cuidado, você tem que conversar com o cliente e, claro, já deixar especificado no seu contrato que até um determinado período essa mudança de data pode acontecer. Porque imagina só, está faltando 2 meses para o evento acontecer e aí você é surpreendido com essa informação. Você acha que vai conseguir um cliente novo em 2 meses? Pois é, muito difícil. Às vezes é um milagre quando isso acontece. Então, nós, cerimonialistas que trabalhamos com agenda, que nós precisamos, né, assim, ter nossa programação financeira com antecedência definida. Então, quando existe um cancelamento, né, uma alteração de data, vamos dizer assim, você fica totalmente comprometida. Primeiro que você pode não ter disponibilidade da data para o qual ela quer fazer a alteração. E segundo, você vai perder a data.
Então, como a sua assessoria, ela pode ser parcial, a sua assessoria pode ser intermediária, a sua assessoria pode ser total, e aí todo o trabalho que foi realizado, ele precisa ser levado em consideração. Então, a forma como você combina com o seu cliente, ele vai estar dentro do seu contrato. Então, muita atenção para esse item, alteração de data. Eu sempre digo, tem que ser bom para os dois lados. Se você tem disponibilidade, mas a foto, a filmagem, a banda não tem, então é preciso uma nova pesquisa, e essa nova pesquisa, todos os profissionais precisam ter disponibilidade para que o evento possa acontecer. E aí tem que ter no seu contrato essa cláusula. A alteração de data é possível conforme disponibilidade de agenda. E aí, olha só, muito importante esse lembrete que eu vou fazer agora para você. Se você vai passar mais 6 meses trabalhando para aquele cliente, você tem que combinar com ele a questão da assessoria. Você já trabalhou um período, foi o orçamento inicial que você apresentou e agora, como está tendo a alteração da data, você precisa fazer uma nova negociação. E aí, por quê? Porque você vai passar mais 6 meses com sua agenda comprometida, você vai passar mais um tempinho cuidando daquele sonho. E é importante, é legal que seja bom para as duas partes, tá? Então, anotou aí esse detalhe, é um detalhe muito importante. O que nós vamos falar agora é sobre a política de cancelamento. Eliana, existe isso? Tu acabou de falar de mudança de data. Mudou de data por um motivo familiar, por um motivo. Cancelamento e existem alguns noivados que, infelizmente, né, eles não continuam, né, existem, enfim, nós já passamos por várias realidades. Mas você, cerimonialista que está começando, você que já vive nesse mundo de evento por muito tempo, então você já sabe que esse tipo de eventualidade pode acontecer. Então, eu gostaria, né, que vocês refletissem um pouquinho, né, como é que vocês vão colocar no contrato de vocês. Porque a cliente está chegando, está com todas as expectativas, né, do evento para o sonho acontecer, e aí no seu contrato você vai falar sobre cancelamento. E aí tem que ser um texto de uma forma sutil para você não afastar. E assim, aquela história. Eliana, e se tu morrer? Como é que vai ser? Aí tem que ter também no contrato, né, o que a gente chama de cancelamento por força maior, né, porque pode ser algum problema, né, de questão de vida, pode ser algum fenômeno da natureza, enfim. Mas existem sim várias possibilidades, né? Então, graças a Deus, a gente, né, sempre reza, consagra a Deus, pede que tudo dê certo para que aquele sonho planejado seja executado. Mas se porventura, em algum momento da vida, aconteça esse tipo de coisa, que nós tenhamos maturidade, que nós saibamos, né, agir com inteligência emocional para resolver essa situação. Nós, cerimonialistas, precisamos ter no nosso contrato todos os detalhes. Então, bem esclarecidos, tá? As possibilidades de eventualidades, elas precisam ser especificadas dentro de uma condição, e aí tem o texto específico. Isso é importante que você possa, né, ter isso também no seu contrato. Então, sobre política de cancelamento, cláusulas, né, bem definidas. Se você tiver cancelando, você cerimonialista, precisar cancelar a sua assessoria, o que é que você vai fazer? Se o cliente cancelar o evento, o que é que precisa ser feito? Então, isso é muito importante que você deixe claro, tá? O seu contrato, ele precisa ter todas as possibilidades. Tanto o contratante como a contratada. São cláusulas, são compromissos de ambas as partes. No método ELI, nós desenvolvemos um cronograma onde nós dividimos todas as contratações em grupos. Cada grupo tem a sua prioridade e cada prioridade tem a sua regrinha, vamos dizer assim. Eu até trouxe para vocês visualizarem, olha só, aqui
é uma pasta, tá? Aqui é o nosso monograma, nós temos aqui todas as cópias de contrato dos fornecedores do evento. Então, Eliana, tudo isso, sim. Lembra que eu falei para vocês que é uma média de 40 profissionais que precisam ser contratados para o evento acontecer? Então, nós, cerimonialistas, precisamos sim ter a cópia de todos os contratos. E no período de preparação, de organização, você, cerimonialista, precisa ter consciência e estar ciente de tudo o que o seu cliente vai contratar. Vamos pensar na banda. Se o contrato do fornecedor não for claro, não tiver o tempo de evento, a quantidade de músicos, aí você, cerimonialista, tem que cobrar. Olha só, noiva, vamos, conversa com esse profissional que você está pegando o orçamento, pede para ele incluir no contrato isso, 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 isso. E aí você vai, de acordo com a necessidade do fornecedor, o que tiver faltando, você vai estar resolvendo ali juntamente. Então, você só permite, né, vamos dizer assim, orienta a sua noiva, você só assina o contrato com aquele fornecedor depois que ele colocar esse detalhe, essa cláusula. Às vezes o fornecedor, ele até assim, devido ao corre-corre do dia a dia, ele não consegue ter uns bastidores, né, um pouco mais organizado. Vai de qualquer jeito. E aí você precisa se resguardar. O cliente precisa se resguardar. Você, cerimonialista, também precisa se resguardar, porque no dia do evento, você só vai poder cobrar o profissional se você tiver um contrato. O cliente está lá se divertindo, dançando, e você, nos bastidores, como você está no evento juntamente com sua equipe, você vai ter um documento na sua mão e vai dizer: ó, fornecedor, a cliente fechou contigo assim, então você vai ter que executar o que você prometeu. É por isso que é importante ter a cópia do contrato, tá? Então, assim, essa pasta, ela fica com a gente durante todo o evento. E aí você precisa, né, assim, a minha sugestão, que você também tenha esse procedimento. É uma segurança para você, tá? E, né, assim, a minha dica é que, de acordo com os meus 22 anos de experiência, isso sempre deu certo. E o fornecedor que não tem contrato, nós pedimos um recibo, nós pedimos um e-mail, nós colocamos no nosso checklist os detalhes, mas é importante que você, sim, a organização, esteja respaldado com todas as características, com todos os detalhes que o seu cliente fechou com aquele fornecedor, tá? Nós temos as regras básicas de cada contrato, que são as informações iniciais do contratante e do contratado. Lá no final, nós temos, né, a parte que elege o fórum da comarca, da cidade, que o contrato tem que ser em 2 vias. Isso é padrão, início e fim. No meio, tá? As cláusulas, da primeira cláusula até a 9ª cláusula, até a 10ª cláusula, depende muito de cada fornecedor, de cada assessoria, nós vamos ter específicos. Esse nosso contrato, ele foi revisado, sim, por um advogado. Como nós fazemos parte do sindicato de organizadores de eventos, o nosso contrato foi analisado também pelo sindicato. Então, tá tudo tranquilo, né? O contrato ele tem que ser bom para os dois lados, tanto tem regra para o contratante como para o contratado. E aí sim, o nosso contrato, né, ele foi analisado, né, pela parte jurídica do sindicato, está aprovado. E precisar que essa cópia do contrato, né, da assessoria, ela seja modificada, e aí você conversa com o seu cliente, conversa novamente com o seu advogado, para saber se essa alteração que está sendo solicitada naquele momento, se ela pode realmente acontecer. Porque às vezes são desejos que já estão, né, o pensamento, o desejo da noiva já está lá em alguma cláusula que ela ainda não leu. Então, assim, no nosso contrato, nós temos 9 cláusulas. Cada cláusula nós temos subitens. Então, muitos, assim, de uma visão geral, nós já temos lá todos esses detalhes. E é importante que você, cerimonialista,
tenha um contrato claro, né, que você seja objetiva, que você seja transparente e que você leia com o cliente o seu contrato antes da assinatura. Porque aí a pessoa vai, assim, estar tranquila, saber que você é uma pessoa transparente, que você é uma pessoa competente, que se está legal para os dois lados, vai ser, sim, um evento de sucesso, porque o período de organização é um período que é gostoso de ser curtido, de ser aproveitado, tá? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a pauta de rescisão por força maior, que eu até já comecei a conversar um pouquinho antes. Essa parte de rescisão de força maior geralmente é ligado à parte de fenômenos da natureza, em período de chuva. Quando tem uma grande chuva e aí o evento precisa começar 1 hora, 2 horas depois, ou às vezes o evento precisa ser transferido para um outro local. Então, tudo isso no seu contrato, você precisa sim ter uma cláusula que lhe resguarda. Você está toda preparada, sua equipe está ok, mas aí o momento, aquela situação, aquela eventualidade está impedindo que você realize o seu trabalho. Então ali foi uma imprevisibilidade, tá, de força maior, e aí você, né, precisa fazer essa combinação. Claro, todo mundo conversa, todo mundo se sensibiliza, porque não é só você, a organização, que vai precisar mudar a sua forma de trabalhar que você prometeu. Todos os profissionais, os 40 profissionais que foram contratados, né, eles vão ter que fazer uma nova combinação e aí tudo se resolve. Né? Fiquem tranquilos que, graças a Deus, nesses meus 22 anos de experiência, chuva antes, chuva depois, chuva durante, mas as coisas aconteceram, o sonho foi realizado, todo mundo ficou feliz, né, o evento aconteceu. Nós vamos falar agora, tá, sobre forma de pagamento. A forma de pagamento que você combina com o cliente vai muito de acordo com a negociação do seu valor. Para pagar a equipe, para pagar o deslocamento, para fazer uma série, né, de investimentos. E aí, a forma, vamos dizer que o seu orçamento, ele chegou a R$ 8.000, ou chegou a 5.000, chegou a 20.000, não importa o valor. O que eu quero trazer para vocês aqui é que você combina com o seu cliente todos os detalhes em relação à prestação de serviço. O contrato, ele é para confirmar o que você havia combinado. Tudo que você prometeu por palavras, ele precisa estar impresso, precisa estar, né, bem definido. Esse contrato ele será assinado de ambas as partes. E aí, assim, a sua cliente, ela vai ver que você é uma pessoa transparente, que você é profissional, ela sente segurança em estar falando com você, em estar assinando um contrato com você, porque tudo que foi combinado está ali. E durante o período, ela vai comprovar que realmente você está executando o prometido. Então, na forma de pagamento, você pode dizer como será feito esse pagamento. Você vai dar desconto por ele estar pagando à vista? Ou você vai dar um desconto de 10% porque ele vai pagar ali na hora do contrato? Ou esse seu pagamento à vista, ele vai ser parcelado? Você faz uma negociação de parcelar 2 vezes. O momento da assinatura do contrato, ele paga 50%, e os outros 50% ele vai pagar 1 mês antes do evento acontecer. Então, tudo isso vai depender do seu combinado com o cliente. É um compromisso seu e do cliente. Eu, Eliana Marreiro, dou como primeira opção para o cliente, né, minha sugestão, porque como nós todos os meses trabalhamos com aquele cliente, nós gostamos sempre que o valor da assessoria seja parcelado. E aí, todo mês trabalha, todo mês recebe dinheiro. E aí a gente já combina qual é a conta bancária, como vai ser. Então, isso, eu tenho um cliente que paga à vista, eu tenho um cliente que paga de 2 vezes e eu tenho um cliente que paga ele parcelado.
Então, nós precisamos ter um controle financeiro, né? O nosso fluxo de caixa, ele precisa ser bem equilibrado. Por quê? Porque no mês que você não tenha tantos eventos, tantas contratações, você precisa sim ter um dinheiro, né? Administrar o seu dinheiro. E é importante, né, que você que está começando, que você que é profissional, que está se especializando, você possa estar né, fazendo as suas anotações, melhorando a sua forma de trabalhar, enfim. Então, fechando a pauta forma de pagamento, você combina com o seu cliente o que é melhor para vocês dois. O combinado é combinado, nem é caro, nem é barato, não é isso? Então, olha só, nós já comentamos um pouquinho sobre a questão do contrato dos profissionais. Então, na assessoria de organização, você é responsável pelo seu serviço e pelo serviço da sua equipe. A equipe de recepção faz parte do seu grupo de contratação, porque você treina, porque você tem os uniformes, você tem os rádios de comunicação, você tem o material de trabalho. Então, assim, deve constar no seu contrato esse detalhe, que o seu contrato é da sua prestação de serviço e que precisa ter no seu contrato uma cláusula que os demais, que os fornecedores, que é responsabilidade da contratante, fechar contrato com os outros fornecedores, que você não vai pegar em dinheiro, que você não vai assinar contrato por ninguém. O seu contrato cerimonialista é especificamente com a cliente noiva. E aí a noiva ou noivo, como vocês, como o cliente achar melhor, eles vão assinar o contrato com os demais profissionais. E aí você vai monitorar, você vai conversar, orientar, revisar o contrato antes deles assinarem, né? Então, assim, muitas vezes a sua cliente, a minha cliente, né, da IM Eventos, ela diz assim: Eliana, analisa para mim, vê o que é melhor, vamos fazer um comparativo, me ajuda nesse comparativo. E aí, se eu tiver me comprometido com aquela cliente, se fizer parte da assessoria, essa análise de contrato, a gente, com certeza, o cliente manda o arquivo em PDF, manda por e-mail, e aí o nosso compromisso que eu prometi anteriormente, né, que faz parte daquele contrato, nós fazemos sim essa análise, esse comparativo e direcionamos para qual o melhor caminho. Muitas vezes, a cliente chega para a gente dos 40 profissionais necessários, ele já chega com 20 profissionais contratados. E aí, Eliana, o que é que eu faço nessa situação? É fácil, calma, e você vai conseguir. Faz uma reunião bem tranquila, faz um checklist de chegada de informações, né? Vamos dizer assim, você cria um cronograma, você faz um checklist do que o cliente já contratou e a sua assessoria, ela já começa, por quê? Porque você está analisando os detalhes. Ela já contratou 20 profissionais. Será que está certo? Está faltando alguma coisa? Está sobrando alguma coisa? Então, assim, é importante que você, né, tenha muita calma, que você tenha sabedoria, que você possa olhar essa situação de uma forma tranquila. Aí, Helena, mas me dá um frio na barriga quando o cliente liga pela primeira vez que eu tenho que fazer orçamento, que eu tenho que fazer o meu primeiro contrato. É assim mesmo, isso é normal. Fazem 22 anos que eu estou atuando nessa profissão de cerimonialista. 10 anos eu trabalhei para as melhores empresas e há 12 anos eu estou independente. Eu estou compartilhando com vocês o meu conhecimento, porque hoje o mundo, ele abraça as pessoas que têm boa vontade, ele abraça as pessoas que gostam de ajudar, e eu estou aqui para te ajudar, para que o nosso mercado de eventos, ele seja um mercado bem leve, que as pessoas possam estar trabalhando, realizando sonhos por amor, porque é muito difícil, olha só. Não sei se acontece com vocês aí na cidade de vocês, mas às vezes a gente vê um profissional da nossa categoria tratando ruim um fornecedor, às vezes tratando ruim um garçom, uma garçonete ou um fotógrafo, e isso não é legal. Você percebe que realmente está tendo algum problema naquela vida profissional daquela cerimonialista. Então, assim, vamos trabalhar, vamos plantar amor, como eu sempre digo, vamos fazer o bem, porque aí, olha só,
Se você tem um orçamento bem definido, se você tem um contrato bem definido e a cliente gosta do que você está fazendo, gosta da sua assessoria, da sua forma de trabalhar, então o seu evento vai ser um sucesso. Vai dar tudo certo, porque você está se programando com antecedência, você sabe o que fazer, e aqui com o método Eli, que você está aprendendo e que você vai poder aprender muito mais, você vai trabalhar de forma tranquila. Então, assim, graças a Deus, na minha vida profissional, eu já trabalhei com uma carteira de 40 clientes em paralelo e, assim, deu tudo certo. Foi super animado. Reuniões constantes, né? Assim, durante um ano, foi um ano super acelerado. Claro, já teve anos em que nós tivemos mais clientes, outros que nós tivemos menos clientes, mas isso é tranquilo, porque o nosso método, o método Eli, que eu desenvolvi durante esses 22 anos, ele me dá essa segurança, ele me faz trabalhar de forma tranquila e dá tudo certo. Tem um cliente que vai casar em 2021, então o nosso cronograma ele já está acontecendo, o checklist já está acontecendo, o nosso trabalho ele está sendo realizado. E aí dá tudo certinho, porque nós temos 30 dias para administrar a nossa agenda. E aí, você que está começando, eu te convido a ter essa calma, eu te convido a estudar cada vez mais. Então, resumindo, tá? Para a gente poder finalizar a nossa live, no contrato nós precisamos ter as cláusulas referentes ao objeto do contrato, as obrigações da contratante e da contratada. Você precisa ter detalhes sobre a remuneração, você precisa ter sobre a vigência do contrato, cláusulas contratuais que falem da imprevisibilidade e força maior, que falem também da rescisão, da inadimplência e da penalidade, que fale também das disposições gerais. O que é essas disposições gerais? Hoje, no nosso mundo digital, você tem que ter no seu contrato uma autorização por escrita de que você vai poder divulgar as imagens do evento, tá? Claro, com ética, né? Não pode dizer muito segredinho antes do evento acontecer. Então, assim, o evento passou, você já tem um documento assinado de que você vai poder estar utilizando essas imagens para trabalhar o seu marketing. Então, é importante que você faça essa observação, né, que você coloque essa cláusula contratual. E somente lembrando, lembra que o contrato ele tem 2 pontos fixos, tá? O início, dados cadastrais do contratante e da contratada, e no final fica, você precisa citar o fórum da comarca da cidade que você está trabalhando, porque caso tenha algum problema que seja necessário ser resolvido de forma judicial, o fórum será o local onde vocês irão recorrer para estar resolvendo. Graças a Deus nunca aconteceu, não foi preciso, porque tudo sempre foi muito claro, combinado direitinho, e aí você precisa realmente se resguardar, e é mais questão contratual, né? São cláusulas que precisam realmente constar, né, nesse documento, que é um compromisso, né, que afirma a sua transparência, né, que afirma o seu jeito de trabalhar, a sua competência, o seu profissionalismo com o cliente que te escolheu. Então, se você está começando essa vida de cerimonialista, tenha um contrato. Se você é profissional e o seu contrato está há muito tempo sem ser revisado, então atualiza os dados. Nessa era digital é fundamental, é imprescindível, tem que ter essa cláusula de autorização de imagem. Tá? Você tem que deixar o cliente ciente e você tem que prometer, você tem que dizer em qual momento você vai estar utilizando essas fotos, porque não dá para revelar alguns segredinhos, né, antes do evento, porque aí é surpresa da noiva, né, e aí todo mundo sabe a questão da ética, o que precisa ser feito, né, antes do evento acontecer. Um beijo da Eli e a gente se vê por aqui.